Seja muito bem-vindo, meu querido amigo Alex Camargo. Eita, mas que prazer estar aqui com Bem-vindo. vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Muito gostoso estar aqui com vocês. Eu ouvindo tudo isso aí, eu não sabia de quem você estava falando. Eu falei, será que é tudo isso mesmo, Olha gente? só, tá vendo? O que É que um uma boa prazer estar aqui com pesquisa não vocês faz, né? também. É, então, pois é, eu tô super feliz de estar aqui. E se o objetivo é conversar e conversar sobre autenticidade, bora conversar então. Então vamos lá. Primeira coisa, cara, que eu já pergunto para todo mundo que chega aqui, fala um pouquinho dessa, né, dessa sua jornada aí, né? Começando lá com o Alexinho, entendeu? Até aqui, como é que foi essa sua jornada? Né? O que que o Alex tem, né? Que ele vem trazendo aí que Qual com que é o certeza tá, borogodó? Tudo que começou. tá muito, né, agregado a tudo que você entrega para as pessoas hoje. Pois é, vou começar de trás para frente, né? Assim, hoje em dia tem até nome para tudo isso, né? Tem um nome que as pessoas falam que existe um grupo de pessoas que são multipotência, multipotencial. São pessoas diversas, elas gostam de produção, elas gostam de arte, elas gostam de planilha, elas se dão bem fazendo coisas diferentes. E foi isso que eu experimentei na minha vida, né? Então, ao longo desses 52 anos hoje, estamos em quase setembro de 2025, É. então esse ano ainda completo 53. Ao longo desses 52 anos, puxa, eu fui experimentando tudo aquilo que meu coração pedia, né? Acho que se eu resgatar a minha história e falar do Alex pequeno, né? Eu fui um menino, fui o último filho, temporão, cresci no meio de adultos, uma família incrível. Meu pai militar morreu quando eu tinha 4 anos de idade, então naquele tempo não tinha pais separados, não Não. tinha ninguém era filho de mãe solo, né? Ou era viúva ou era casada. Exato. E com as viúvas tinha-se uma pena, uma piedade, um cuidado, porque naquele tempo a mulher não tinha expressividade. Embora minha mãe tenha sido uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Ela gritou independência quando meu pai morreu e de fato fez um trabalho maravilhoso. Mas ainda assim, eu fiquei muito preso a esse conceito de não dar trabalho. Então eu não vivi a autenticidade na minha infância do jeito que aquela criança gostaria de viver. Então eu fui dar meu grito de independência já velho, depois de conseguir minha independência financeira, depois que eu pagava minhas contas. E aí é que eu fui ter carro do jeito que eu queria, fui viajar do jeito que eu queria. Né? Aquela criança sempre sonhou em ir para o exterior. Né? Eu sempre estudei línguas, eu sempre estudei espiritualidade. Eu com 12 anos eu lia Platão, eu fazia Provida, né? Do Olha, Dr. Celso Charuri. sim, Celso Charuri foi meu primeiro mestre espiritual, que legal, cara. ainda que eu não tenha conhecido ele em vida. Mas assim, aos 12 anos eu já me perguntava, né? Eu estudei em colégio religioso ainda por cima, então fiquei muito preso a certos moldes e que não dava espaço para essa autenticidade vir à tona. Então eu acho que é isso, acho que é um pouco disso. Isso ficou tão preso em potencial que quando eu pude explodir, eu explodi de fato. Então eu com 24 anos, eu já era um jovem executivo internacional dentro de empresas. Enfim, comecei como consultor na área de sistemas, depois fui desenvolvendo carreira até chegar em empresas multinacionais e já fui brincando de fazer carreira internacional. E foi maravilhoso conhecer o mundo trabalhando, sempre foi uma diversão para mim. E essa transição para as artes, como que foi? Foi papum ou veio como hobby e você foi transicionando? Então, no mundo, o mundo corporativo é um mundo muito honesto e muito transparente. Ele tem regras muito claras. Se você segue as Com regras, certeza. você se dá muito bem. Existem regras que são mais explícitas, tem regras que são mais implícitas, mas se você tem uma boa leitura das regras do mundo corporativo, você vai muito bem. Inclusive, hoje eu ajudo os líderes nesse tipo de Nossa, sucesso, esse senso, né? sem perder a sua autenticidade. Né? Exatamente. Mas o que acontece é que pode
ser um processo solitário e engessado também. E quando eu comecei a engessar, eu me lembro que eu estava na última empresa onde eu trabalhei, no mundo corporativo, e eu estava sendo promovido a Black Belt, é tipo um auditor interno dentro de um programa de qualidade que se chama Six Sigma, detalhe técnico. Mas eu era o único não engenheiro que estava sendo preparado para isso. E com 6 meses nesse lugar, menos, acho que com uns 3 meses eu estava tomando ansiolítico para poder baixar a ansiedade, porque eu percebo que todas as transições de carreira que eu fiz, eu fui abordar, fui experimentar as carreiras com uma coisa em comum. Em todas elas tinha muita conexão humana. Em todas elas eu trabalhava para servir a um, a um propósito, a um sentido de transformação. E na área de sistemas não era diferente. Eu transformava a vida das pessoas porque facilitava a vida delas, né? E era o que eu podia fazer naquele momento. Então me tiraram das pessoas, me tiraram dos levantamentos, me tiraram do desenvolvimento dos sistemas, me tiraram dos treinamentos, que eu dava muito treinamento na América. Colocaram no quartinho escuro. Me colocaram num quartinho com uma luz branca e com muita estatística, análise de dados. Aí, bicho, para eu poder extravasar um pouco isso tudo, eu comecei a fazer curso porque eu tinha grana, né? Porque eu trabalhava, já era executivo, então eu tinha dinheiro para fazer o que eu quisesse, praticamente, né? Venho de família muito humilde, mas nesse momento eu era bem remunerado dentro do mundo corporativo. Então comecei a fazer curso com esses diretores de televisão. Fui fazer curso com Sininha de Paula, com Wolf Maia, com Jacques Lagoa, com todos os... Fernando Leal, todos os caras que dirigiam novela naquela época, né? Que davam curso... Aquele tempo era os cursinhos caça-níquel, né? E aí fui fazer curso com esses caras para aprender a atuar para a câmera. E para mim era uma diversão, porque aquela criança sonhava com isso. Aquela criança fazia teatro na igreja, aquela criança tocava violão na missa. E nessas pequenas parcelas esses pequenos recortes de autenticidade artístico vinham, né? Acabaram acontecendo nessa infância. Só que eu queria mais. E não tinha quem apoiasse nesse momento. E então, quando eu fui crescer, que eu podia mandar na minha vida, já tinha o meu dinheiro, aí eu fui fazer essas coisas todas. Aí eles me levavam para o Rio de Janeiro para fazer pontas em novelas, me levavam para o Rio de Janeiro para fazer estágio de direção. E era assim, né? Legal. Era muito gostoso. E como eu tinha férias acumuladas, eu tirava férias picadas para fazer esse tipo de trabalho. Até que chegou um dia, o presidente da empresa me chamou, lembro do nome dele agora, não vou citar por questões éticas, mas ele me chamou, ele não falava uma palavra em português. Ele me chamou para falar o seguinte: olha, sei que você está se divertindo muito fazendo as coisas que você está fazendo, tinha terminado um relacionamento na época, ele falou, sei que você se divorciou recentemente, não fui casado, né, mas enfim, ele tinha me separado. Então, nesse momento, eu preciso saber o que você quer da vida. Nós temos um lugar para você aqui, mas para que você fique nesse lugar, eu vou precisar que você esteja exclusivamente à disposição dessa companhia. E eu falei, exclusivamente não vai rolar. Eu não vou deixar de fazer as minhas viagens, eu não vou deixar de fazer meus concursos de karaokê, não vou deixar de ganhar meus prêmios de karaokê, porque nesse momento eu estava também brincando disso também. Isso está sendo extremamente importante para mim. E eu, nesse momento, não tenho intenção de descontinuar isso. Ele falou, então, infelizmente, nós não temos um lugar para você aqui. E aí veio aquela cena, né, de você sair numa sexta-feira à noite com as caixinhas, com as plantas, os porta-retratos. E no sábado, bicho, a vida é muito louca, né? Porque quando a coisa é autêntica, quando vem da alma, do coração, quando você é honesto com você mesmo, parece que... Eu não tenho uma concepção de Deus
da religião, mas eu acredito que existe uma inteligência que está cuidando de muita coisa aqui. Uhum. E não que essa inteligência me veja ou olhe para mim, não é? Não sou egóico a esse ponto de achar que tem alguém olhando por mim, mas acho que essa inteligência ela é conectada a todos. Energia, frequência, a gente... Que Isso, não por tem aí, pra por onde aí. correr. Vai existir, vai acontecer. E é no sábado, isso foi na sexta, né? Eu saí da empresa com meus paninhos de bunda. E falei bunda, desculpa. Não, aí Ah. pode. Acredito mais que que todo mundo Ainda tenha mais que a uma, sua, né? não tem problema. E aí no sábado eu tava fazendo um teste para meu primeiro musical Olha. e passei. Em 15 dias eu tinha 3 empregos na área artística e tinha um salário muito compatível ao que eu ganhava lá. Claro, sem benefícios, sem 13º e tal, mas assim, em 15 dias eu já tava com Que legal, com uma hein, remuneração muito parecida, assim, com 3, 4 projetos, cantando em banda de baile, cantando em bandas boas. Tive muito privilégio de cantar em bandas muito legais, profissionais, sabe? De eventos bem renomados, desde casamentos nesses buffet chique da vida aí, até formaturas, navios e por aí.